Oi, gurias lindas! Tudo bem? Mesmo com esse frio do Rio Grande do Sul, eu aqui cheia de roupa, eu não desisto de trazer um vídeo legal pra vocês, hein? Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal para vocês com relação à maquiagem, só que hoje eu vou tirar algumas dúvidas sobre os pincéis de maquiagem. Isso mesmo, muita gente tem me perguntado, pessoas que me conhecem, principalmente as minhas amigas, ficam me perguntando quais são os pincéis essenciais pra gente fazer uma boa maquiagem, que não custem muito caro e que sejam aqueles essenciais pra gente ter guardados na nossa necessaire. Bem, Acho que foi uma coisa especial. Bem, gurias, no vídeo de hoje, eu espero que ele não seja muito longo. O pessoal fica me perguntando, ai, que pincéis tu usa, quais os preços e tudo mais. Aí eu fico pensando, poxa, a minha intenção com os vídeos, com a minha página do Facebook e o blog também, é mostrar versões e possibilidades. Eita, caiu. Versões e possibilidades mais baratas, a gente poder fazer uma boa maquiagem e sem perder nada, assim, pra produtos de valor maior. Então, assim, pra quem tá iniciando também e não sabe quais os pincéis utilizar, é hoje, guria, que tu descobre. Então, desses pincéisinhos que eu escolhi aqui, eu vou começar a conversar com você, certo? Eu escolhi os 6 pincéis. 6. Os 6 pincéis que eu acho que são essenciais para toda menina, toda mulher ter guardado na sua necessaire. Primeiro, lembrando que a ordem que eu vou colocar eles não é assim, mais importante ou menos importante, não. Todos são importantes de forma igual, ok? Então vamos lá. Vamos começar pelo pincelzinho de pó. Esse pincel de pó que eu tenho aqui, já faz um tempinho que eu tenho ele. Ele é da Macrylan. E esse é um pincel, assim, que eu comprei ele num kit, né, que vem alguns pincelzinhos da Macrylan, mas ele também é vendido separadamente. E todos os pincéis que eu for mostrar aqui pra vocês, olha, sem mentira nenhuma, todos eles, acho que cada um custa em torno de R$5. Então, são coisas, assim, de custo-benefício ótimo, sabe? De preço muito bom e qualidade muito boa também. Mas, voltando ao pó, normalmente os pós compactos eles vêm com a esponjinha, certo? Só que, normalmente a esponjinha, às vezes ela pode pesar demais na hora da gente aplicar o pó. Então, eu creio que com o pincel tu possa inicialmente fazer uma cobertura mais leve, se tu desejar, ou fazer uma cobertura mais pesada também, se tu quiser. Vai muito da leveza ou não na tua mão. O segundo pincel que eu escolhi é o pincelzinho que ele é parecido com o outro, ele é um pouco menor. Ele é levemente na diagonal. Esse aqui também é da Macrylan, veio no mesmo conjuntinho, que ele é um pincelzinho de contorno. Lembrando também que uma das vantagens desse pincel de pó é que, como ele não é muito gordão, a gente pode fazer a aplicação de todo o pó e também pode usar ele para aplicar blush. Então, é um pincel que tu tem já 2 em 1 ali. O segundo pincel é este aqui, que ele é um pouquinho menor do que o outro, e eu uso ele para contornos, que eu acho uma coisa essencial ultimamente na maquiagem, sabe? Além do pó, a gente ter o contorno, porque o que acontece? Quando a gente passa base, corretivo e o pó, a gente fica com aquela cara assim meio pá, sabe? Aquela coisa muito chapada. Então, os contornos são pra gente devolver as sombras naturais do rosto. Então, esse pincel aqui, na minha opinião, também é um pincel muito bom pra se ter em casa, se não necessário. E ele é menorzinho, ele é mais fácil de fazer os contornos do rosto, teste e tudo mais. Terceiro pincel. O meu terceiro pincel, na verdade, ele não é um pincel. Ele é uma esponja. Por que esponja? Esse aqui eu utilizo para aplicar base. Tem essas esponjinhas em formato de queijinho que tu encontra na farmácia ou até às vezes na internet. Também tem aquela redondinha tem a Beauty Blender em si, mas também tem a versão de lojinha de bazar delas também, que eu vou deixar uma fotinho aqui. E
essas esponjinhas, elas são ótimas para o acabamento da pele quando a gente for utilizar base. Eu fiquei pensando assim, para pele, eu uso um pincel língua de gato ou eu uso uma esponjinha? Então, o terceiro pincel de pele é essa esponjinha. Na verdade, essa esponjinha, ela não é de queijinho assim. Eu comprei veio nesse pacotinho aqui, estão todas elas que eu guardei. Olhem só o preço, gurias. Isso aqui era uma esponjinha redonda, bem redonda assim, só que chatinha. Aí eu peguei a esponjinha e fiz pizzas dela. Era como se fosse cortar uma pizza. Então eu peguei até uma que já tá usadinha aqui, ó, tá sujinha. Então ela era redondinha e eu fui cortando. E fiz várias pizzazinhas. Essa esponjinha aqui, ela é ótima pra te aplicar a base. Então o que tu faz? Tu coloca... Foca! Falando toda sem foco aqui. Aplica a base na mão, tu pega com a tua esponjinha e aí tu faz a aplicação em todo o teu rosto. A esponjinha te ajuda a fazer a aplicação da base de uma forma muito leve, que não fica nada carregado e fica super natural. E agora o quarto pincel, é este aqui. Este aqui é um pincel fofinho, olha, fofinho, bem gordinho. Esse é o pincel de côncavo. Onde que é o côncavo? É essa parte do olho em forma de côncavo, que é a parte do ossinho em volta do globo ocular. Então, essa parte mais firme aqui é o côncavo. Então, esse é o pincel essencial para a gente poder fazer um bom esfumado. Não adianta porque, querendo ou não, aplicar a sombra... Aplicar a sombra, a gente consegue aplicar até com os dedos mesmo, mas esfumar não tem como sem o pincel. Esse pincel, ele não tem marca nenhuma, é um pincel que eu comprei numa lojinha aqui perto de casa e custou menos de R$4. Incrível. O quinto pincel que eu separei pra nós, que também é um pincel de sombra. Como eu falei pra vocês, né, sombra a gente pode aplicar até mesmo com o dedo, mas tem certos momentos, certos tipos de maquiagem, às vezes que a gente escolhe pra fazer, que ela precisa ter um maior cuidado. Então eu peguei esse pincelzinho de sombra, ó, ele é larguinho assim, fininho de lado. Esse pincelzinho aqui é da Macrylan, veio no joguinho que eu comprei junto com os pincéis maiores, né? Mas tu encontra ele separado também. O preço atual eu não sei, mas quando eu fui comprar este aqui, que é sem marca, um semelhante a esse também estava em torno de R$4 o pincel. Bons produtos e de preço muito bom. Até porque a Cris tá pegando, né? Então, o quinto pincel que eu escolhi pra trazer pra vocês é esse aqui de sombra. Aí agora, o último pincel, mas tão importante quanto os outros, que é o queridinho pincel chanfrado. Esse sim tem mil e uma utilidades, né? Esse aqui é o pincelzinho chanfrado, ó, ele é fininho, bem fininho, ele tem corte na diagonal. Ó, esse aqui é o pincelzinho chanfrado, ele também é da Macrylan, mas da mesma forma dos outros, tu encontra ele separado. O pincel chanfrado, ele é muito importante nas maquiagens. Por quê? Eu uso o pincel chanfrado para pelo menos umas 3 coisas diferentes, né? O pincel chanfrado eu uso para fazer o delineado, né? Eu até tenho vídeo aqui no canal, eu vou deixar os links aqui no vídeo, na descrição também, que é delineado de gatinho, que todo mundo adora, mas também tem muito medo de fazer. Então eu gravei uma forma bem tranquila e bem fácil de fazer o delineado de gatinho e eu uso o pincel chanfrado, que por ter esse corte na diagonal, ter cerdas bem firmezinhas, tu não tem erro de como fazer o teu delineado. E outra finalidade também do pincel chanfrado é corrigir sobrancelhas. Que eu sei que tem muita gente que ainda gosta de fazer correção de sobrancelhas com lápis e tudo mais, mas eu acho muito mais natural tu fazer a cobertura da tua sobrancelha, a correção, aliás, com sombra e com o pincelzinho chanfrado, que ele é muito fácil, assim, de fazer os desenhos da sobrancelha, fazer essa pontinha fininha. O pincel não tá sujo, né? Ah, tá. Então é um pincel, assim, que eu acho também que essencial, se tem alguma maquiagem mais desenhada, com o famoso cut crease, né, que é o côncavo marcado, bem desenhado, às vezes eu uso ele pra iniciar a maquiagem. Então, pra mim, ele tem 1001 utilidades e ele é ótimo. Então, estes queridinhos aqui foi o top 6, não é nem 5, né? Top 6 dos pincéis essenciais para toda menina e toda mulher ter na sua necessaire.
E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido bem explicativo pra vocês. Lá no blog também tem uma postagem dos top 5, né? Top 6. É top 5 paletinhas de sombra baratinhas, são paletinhas nude. Essencial pra gente ter assim pra uma maquiagem do dia a dia, pra quem trabalha, pra quem estuda. Também tu gostou desse vídeo, guri, guria, onde tu estiver, dá um like aqui embaixo, que é muito, muito importante pra divulgação dos vídeos do canal, e te inscreve no canal, vou colocar um botãozinho aqui pra te inscrever. É isso, gurias, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem bem, até o próximo vídeo, certo?